Então vamos refletir o que é arrependimento. Quando eu falo arrependimento, o que você pensa? Será que você não pensa parar de pecar? O arrependimento é: eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Isso não é arrependimento, isso é conversão, pô. Arrependimento é metanoia, mudança de entendimento, mudança de mente. Se eu mudo a mente, obviamente, a mente é o ensaio das ações. Obviamente, consequentemente, eu vou alterar as minhas atitudes e abandonar as práticas do pecado. Mas o arrependimento é algo muito mais profundo. E ela serve para nós em todo momento da caminhada cristã. Não é uma coisa que a gente tem que fazer lá atrás ou quando a gente erra. É uma coisa que a gente tem que fazer constantemente, alinhando a nossa mente e a nossa forma de pensar à forma de pensar de Deus. Por exemplo, vamos analisar o caso de Jó. A história é conhecida, pelo menos o primeiro e último capítulo todo mundo conhece. E Jó capítulo 1, versículo 1 começa dizendo assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Íntegro, correto, temia a Deus e se afastava do mal. Esse cara precisa se arrepender? Esse cara está vivendo uma vida de mentira, de prostituição, de rebeldia? Não. Esse cara, segundo o testemunho das Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo, tem aqui o testemunho de Deus, no primeiro versículo do primeiro capítulo, que ele era íntegro, justo, temia a Deus e se apartava do mal. Agora, quando você vai no último capítulo, no capítulo 42, versículo 5, a gente vê esse cara falando uma coisa espantosa. Uma coisa que não é esperada de um homem que era íntegro, justo, temia a Deus e se apartava do mal. Uma coisa que não era esperada de um homem que era exemplo de conduta do próprio Deus. Viste meu servo Jó? Dá uma olhadinha lá, pode testar lá. A conduta desse cara era irrepreensível, mas ainda existia algo que ele precisava se arrepender. E é isso que nós vemos no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Me abomino e me arrependo. Mas se arrepende do quê? Se arrepende de ser íntegro, justo, temente a Deus e se apartar do mal? Do que esse cara se arrependia, meu amigo? Se o arrependimento é meramente uma troca de conduta, então Jó é maluco. Não faz sentido nenhum esse texto. Mas quando a gente vai para o miolo do livro, aquela parte que a gente passa correndo e lê sem atenção, talvez você vai começar a entender do que Jó se arrependia, mesmo sendo e tendo uma conduta irrepreensível. Por exemplo, Jó capítulo 27, versículo 6. Olha o que ele fala. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Olha que cara maluco. A minha justiça me apegarei. Não me reprova. Eu sou perfeito. É uma autoconfiança abismal. É uma justificação própria inacreditável. Olha que ele continua dizendo no capítulo 32, versículo 1. O texto diz assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Jó se via como justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Irão, e acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Olha isso aqui, presta atenção. Ele pretendia ser mais justo do que Deus. Eu tô certo, Deus tá errado. Deus tá de palhaçada com a minha cara. Eu tô fazendo tudo bonitinho aqui, e sabe o que não acontece? Não é porque Deus não existe, não. É que ele existe e tá de palhaçada comigo. Não tá cumprindo a parte dele. Eu fiz tudo direito. Não me arrependo de nada. Nem um dia da minha vida. Eu tenho certeza que eu tô certo. E ele continua. Olha o capítulo 33, versículo 9.
estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus, olha isso, cara, isso aqui é inacreditável, tá na tua Bíblia aí. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. É isso. Você sabe o que está dando errado aqui? É que Deus está de palhaçada, cara, procurando pretexto, me considerando como seu inimigo. Eu faço tudo direito, eu faço tudo certo. Esse era Jó, fazia tudo certo, mas aqui, ó, autojustificava, tinha confiança própria na sua própria capacidade. Era o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, fui treinado assim. É assim que eu vi, da onde eu vim funcionava assim. Eu tenho certeza, eu não abro mão das minhas convicções. Eu não vou me vender só porque funciona. Não significa que tá certo. Não significa, né? Tratar bem os outros, né? É um crime. Ser amoroso, né? Acolhedor. Ter um sorriso na cara, né? É um bandido, né? É um vendido. Tratar as pessoas com respeito. Se relacionar com as pessoas. Não tá certo é a gente se trancar mesmo no quarto. Tô falando de mim, tá? Se trancar no quarto, ficar lendo meus livros de teologia, preparando o meu sermão. Aí chego lá respondendo pergunta que ninguém tá fazendo. Falando fazendo aplicações que não faz sentido nenhum. Aí eu tô certo. Pô, eu comecei a plantar uma igreja certa vez e eu vi que as minhas analogias não prestavam pra nada. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um cadastro na Uber e falei pra minha esposa, eu vou começar a trabalhar sexta e sábado à noite aqui na cidade pra ver o que tá rolando aqui, pô. Porque até as minhas histórias da época eu era criança, adolescente, não faz mais. Nem sabia o que era mais o pecado mais, nem sabia mais nada. Aí quando você começa a dar carona pra travesti, saindo do hotel, e começa a dar carona pra prostituta, levando gente que tá ali no teu dia ali, você cumprimenta, parece gente normal, indo fazer orgia, homenagem e todas as atrocidades que você vai ouvir no carro. Aí você vai ouvindo a sociedade, vai entendendo um buraco que eles estão. Aí a tua mensagem começa a fazer mais sentido. Eu gosto disso, eu detesto. Eu detesto dirigir, detesto falar com gente que eu não conheço. Eu detesto falar até com as que eu conheço. Mas e daí? Será que as coisas não estavam funcionando porque Deus procura um pretexto contra mim? Ou porque eu não sabia, minhas aplicações não faziam sentido nenhum mais? Eu tenho que me adaptar. Eu fazia uma ótima pregação, uma ótima exposição, um momento de louvor, sentava e ficava lá concentrado como um giro do Senhor. E não tinha nem tempo para refletir, as pessoas rindo, falando do Flamengo, falando de Fluminense, brincando de futebol, e eu pensando, como podem, depois de uma pregação como essa, em vez de estar refletindo sobre a pregação, já estão falando dessas futilidades. Eu me zangava e ia embora. Aí aquela pessoa que foi tocada na palavra não voltava na semana que vem. E eu pensava, ninguém quer saber da palavra, estão com coceira nos ouvidos. E foram para aquela outra igreja só porque é grande. Não, sabe por que ela é grande? Porque recebe as pessoas que chegam lá. Então, Mateus, larga a mão de ser um tonto. A culpa não é de Deus, a culpa não é dos outros, a culpa é tua, filho. Muda a mente, se adapte-se. Tem um novo rei, tem o jeito do rei. Isso não é democracia, não. Sai do trono, deixa ele sentar. Se adapte-se ao jeito dele. Use os recursos que ele deixou. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Vamos começar a falar sobre o jeito de Deus, a prática do amor na liderança, no dia a dia da igreja. E como isso traz resultado, eu vou te mostrar como isso traz resultado. Eu vou dar exemplo para você. Mas não adianta falar nada se você achar que está direito, que está certo, que o teu jeito está bombando, que a culpa é esse negócio de multiplicador. Não funciona, não. É tudo uns vendidos, estão vendendo sonho,
estão vendendo promessa. Não estão vendendo não. A maioria, tem muita gente fazendo besteira aí, mas a maioria das pessoas estão vivendo. E você quer viver também, você concorda com isso também. Mas você precisa se adaptar. Você precisa abrir mão. Eu desafio você a refletir sobre o teu jeito, a refletir sobre a maneira como você tem feito e a se abrir para o jeito de Deus. Para terminar, tem um pastor que fez uma poesia lá de Londrina, no Paraná, Lênio Fonseca Paranaguá. E ele fez uma poesia chamada Focados na Fé e no Arrependimento. E é engraçado, interessante, como ele leva essa questão do arrependimento para um ambiente muito mais profundo do que essa mera mudança de comportamento. Arrependimento e fé são duas condicionais da mesma moeda. E ele vai trabalhar justamente isso. Enquanto a fé é se apegar a Deus, o arrependimento é desapegar de nós mesmos. E eu queria trazer essa pequena leitura com você. Mas preste atenção e reflita sobre o fato de você estar de fato vivendo uma vida em arrependimento. Ou se você tem vivido uma vida de fé, mas sem o outro lado da moeda. A fé é a mão que pega. O arrependimento é a mão que solta. Enquanto a fé crê no que é impossível aos seus olhos, o arrependimento descrê no que é possível a si mesmo. A fé é o dom da graça ao pecador que vive na desgraça da incredulidade. O arrependimento é o dom da misericórdia ao pecador que se acha digno de sua autoconfiança. Pelo dom da fé, o pecador indigno crê em Cristo. Pelo dom do arrependimento, o pecador ensoberbecido desconfia de si mesmo. O dom da fé nos leva à crença no absoluto, enquanto que o dom do arrependimento, a descrença no finito, isso é, em nós mesmos. A fé consiste naquilo que os olhos não veem. O arrependimento desconsidera a autonomia de uma visão arrogante. Se pela fé eu confio no Deus soberano que não vejo, pelo meu arrependimento desconfio do Deus minúsculo que contemplo em mim. A fé faz-nos apegar a Deus, o arrependimento nos desapegar de nós. A fé nos liga ao plano espiritual, o arrependimento nos desliga de nossa vida carnal. A fé é dada por Deus para nós crermos nele, o arrependimento para descrermos de nós. A autoconfiança é pecado que requer arrependimento. A confiança no alto é graça que exige cultivo. Quando alguém crê em Cristo, desacredita de si mesmo. A fé nos deixa totalmente dependentes de Deus, enquanto o arrependimento nos torna independentes de nossa autodeterminação. A fé é a crença na divindade. O arrependimento é a descrença na humanidade. A fé nos pluga ao Pai. O arrependimento nos despluga de nós. Ao crer na suficiência de Deus, eu preciso descrer na minha autossuficiência. E essas duas realidades, fé e arrependimento, precisam andar juntas. Essas duas realidades têm andado juntas no teu dia a dia? Uma coisa é crer em Deus, mas é necessário descrer de nós mesmos. E se nós cremos em Deus, nós temos que crer na maneira como Ele falou. Por mais inacreditável que seja, por mais romântica, idealizada que pareça, por mais impossível que possa transparecer, a nossa fé e o nossa fé em Deus e o nosso arrependimento em nós mesmos tem que nos conduzir para essa vida do jeito dele, para fazer a obra dele, com os recursos dele e obter os resultados que ele prometeu. Eu espero você na próxima aula. Fique na paz e até mais.